Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Estou aqui para falar para você sobre algo interessante para cada um de nós, mas ao mesmo tempo que poucas pessoas entendem, né? Que é justamente a questão que por que que o mal existe? A maioria das pessoas ela se faz a pergunta o seguinte: se Deus é amor, como diz a Bíblia, por que que o mal existe? Por que que existe tanto sofrimento? Por que que as pessoas inocentes sofrem? Porque pessoas que não têm nada a ver acabam perdendo a sua vida no lugar daqueles que são culpados. Pois é, embora esse tema seja um pouco difícil de entender, não é, Davi? Mas conseguimos e temos como entender, sabe? A Bíblia nos mostra duas coisas, ou pelo menos três coisas. Primeiro, Deus é amor, Deus é bom, mas ao mesmo tempo o mal existe. E um terceiro ponto, que é justamente a questão da liberdade. Como eu falei no outro vídeo, né? A liberdade, tá certo? Então, todos os seres criados por Deus têm a liberdade. Por exemplo, Lúcifer, ele era um anjo perfeito. Ele não tinha pecado. Lá no céu não há pecado. Mas ele escolheu pecar. E algumas pessoas ficam dizendo, não, mas como é que pode ser isso? Deus não criou ele? Deus criou. Deus criou um anjo perfeito. Mas para alguém ser perfeito e alguém ter liberdade, precisa de pelo menos ter duas escolhas para se fazer. Lá no céu não havia nenhuma coisa de pecado. Tudo era branco, vamos colocar assim. Não existia nenhuma manchinha sequer preta. Mas, contudo, havia-se a possibilidade de se pecar. É como se você diz assim, eu vou lá na casa do meu amigo. Na casa do meu amigo São Paulo. E aí eu ficar imaginando, ele sempre está em casa, mas será que não há possibilidade dele não estar? Claro que sim, sempre haverá a possibilidade dele não estar. Então, para mim não quebrar a cara, ir lá na casa de João Paulo, o que eu posso fazer? Simplesmente não ir, ficar da mesma forma. Era para Satanás, era para Lúcifer, né? Ele era um anjo perfeito e ele não precisaria pecar. Mas havia a possibilidade, e começou a surgir nele no coração dele o orgulho, a avareza, o desejo de ser o que ele não era e que nem podia ser, que acontece com muita gente hoje também, né? E ele não dominou aquilo. Ele simplesmente podia ter ficado quieto no cantinho dele e disse, não, eu não vou por esse caminho. Mas ele deixou os pensamentos dele irem criando raízes e acabou acontecendo o que aconteceu. Depois ele veio aqui para a terra. Adão e Eva já estavam criados. Existiam 100 árvores. 100 árvores. 99 árvores eles podiam comer do fruto. Apenas uma Deus disse, não comam desse aí. Mas o ser humano é um bicho que não sei, viu? Tudo que é proibido o ser humano quer. E por isso que nós estamos na desgraça que hoje estamos. Deus disse, não coma daquela árvore. Porque você comendo dessa árvore, você vai estar demonstrando desobediência à minha palavra, que você não acredita em mim. Porque Deus disse que se eles comessem da árvore, eles morreriam. É o que acontece comigo e com você hoje. Deus diz para nós, olha meu filho, não faça isso porque você vai se dar mal. A mãe e o pai vai lá e orienta, não faça isso porque você vai se dar mal. Mas acabamos fazendo. Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, comeram um fruto. E tem muita gente que fica dizendo assim, mas só porque comeram um frutozinho? Claro, só porque eles comeram um frutozinho. Era justamente aqueles que eles não podiam comer. Ninguém toma um pingo de veneno. É só um pinguinho, por que não toma? Tá entendendo como é a situação? E muitas pessoas não conseguem entender por que Deus é amor e existe esse mundo de sofrimento. Sabe por que existe o mundo de sofrimento? Porque Deus ele nos ama tanto, que ele nos dá a liberdade de escolhermos a Ele ou de rejeitá-lo. Mas como o ser humano veio sempre rejeitando a Deus, o que existe é isso. Entendeu? Deus não tem prazer na morte, nem do ímpio. Imagina dos justos. Mas Deus ele te dá a liberdade. Meu amigo, não tem como você pegar um martelo, dar uma martelada na sua mão e você não sentir dor. Tem consequência. Da mesma forma são as minhas escolhas. E o mal existe hoje, o sofrimento existe, porque o ser humano escolheu estar longe de Deus.
O mal existe também porque, obviamente, porque Satanás está atormentando. Satanás fica oferecendo as maçãs podres, fica oferecendo o fruto do mal, o conhecimento do bem e do mal para as pessoas. E as pessoas vão comendo, comendo, achando que só é delicioso e pronto, e acabou. E depois ficam se perguntando, mas por que que isso aconteceu? Por que que meu pai morreu, minha mãe morreu? Consequência do pecado, meu amigo. Claro que vai ter algumas pessoas que vão dizer assim, mas será que fulano é mais pecador do que eu? Não, claro que não. Mas Deus, ele permite, e claro que ele sabe, existe uma série de fatores que fazem eu morrer mais cedo ou eu morrer mais tarde. Mas acima de todas as coisas, a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Tá entendendo? Hoje eu posso estar pagando pelo que eu fiz há 10 anos atrás. São as consequências que vão vindo. E a cada vez que eu vou tomando decisões erradas, as consequências vão aumentando. Vai se tornando aquela bola de neve. Meu amigo, minha amiga, Deus é o criador do amor. Aliás, Deus é o próprio amor. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, verso 8. Mas ao mesmo tempo, nós somos carnais e nós só buscamos os nossos próprios desejos. E por isso que existem pessoas hoje morrendo de fome. Existem pessoas dormindo nas praças sem ter um lugar para dormir. Sabe? Antes de nós perguntarmos assim por que Deus permite o sofrimento, nós deveríamos perguntar para nós mesmos por que nós permitimos o sofrimento. Porque se eu tenho condição de me alimentar bem, eu deveria pegar o meu alimento e dividir com aqueles que não podem. Os governantes não estão no poder, não é simplesmente para ficar roubando, não. Deus permitiu que esses homens estivessem lá para que eles amenizassem o sofrimento das pessoas. Infelizmente não é isso que a gente vê, inclusive nas nossas cidades do interior. Mas tudo bem. Deus, quando ele chamou o povo de Israel e escolheu e colocou o povo de Israel lá na sua terra, ele fez um sistema onde haveriam sim pessoas pobres, haveriam sim pessoas não tão influentes, mas não existiriam, se nós continuássemos seguindo o mesmo padrão, não existiriam pessoas passando fome, não passariam pessoas sentindo frio. Por quê? Porque sempre ajudaríamos aquelas pessoas menos afortunadas. Mas por que não fazemos isso? Porque nós somos egoístas. E quanto mais nós somos egoístas, mais nós estamos longe de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você também. A fome, a desnutrição, tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus. Jesus, ele disse assim, os pobres vocês vão ter sempre comigo, com vocês. Sempre vai existir pobres, mas está na minha e nas tuas mãos amenizar o sofrimento dessas pessoas. Claro, eu não vou falar somente dos pobres, mas daqueles que não têm o alimento em casa, daqueles que não têm o cobertor em casa, daqueles que não têm condição de comprar um medicamento. É isso que nós devemos fazer. É levantar, estender a mão para essas pessoas e ajudá-las. Meu amigo e minha amiga, o sofrimento existe não porque Deus permite, mas porque as nossas escolhas são fazer os outros sofrerem. E de vez em quando a gente sofre, aí a gente sente na nossa pele, não é? Mas pense mais um pouco nos outros também, e aí você vai entender o porquê que existe o sofrimento. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você se prepare para a volta do Senhor Jesus. Até mais.